E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi minha experiência tocando nas ruas da França. Bom, primeiro eu vou contar resumidamente como tudo começou. Eu tinha acabado de ganhar minha primeira competição, que foi o Imagine Brasil. Eu tinha uma página de Facebook que era uma página com alguns mil seguidores, não muitos, mas também não tão poucos. E eu tinha um vídeo bem produzido, que é o vídeo do Samba de uma Nota Só, gravado nas ruas de São Paulo. E aí eu percebi que era possível juntar essas três coisas para começar a vender shows, conseguir tocar em lugares legais. E a minha estratégia na época era muito básica, assim, não tinha nada de sofisticado, não é um grande exemplo de produção musical, nada disso. A estratégia era simplesmente mandar um e-mail para casa de show que fosse, falando um pouco da minha trajetória, falando que eu tinha ganhado uma competição, ou seja, currículo, né? Falando que se a pessoa quisesse, ela poderia assistir um vídeo tocando, e eu mandava o link do vídeo do Samba de uma Nota Só, e botava o link da página do Facebook também. E eu sabia que a pessoa recebendo o e-mail, a pessoa que gerencia a casa de show, né, programador, enfim, essa pessoa não saberia, não teria a menor ideia de quem eu era, porque eu nunca tinha circulado com meu projeto artístico, nunca tinha lançado disco, não tinha feito nada. Então, obviamente, a pessoa ia receber um e-mail de uma pessoa desconhecida que queria fazer um show. Mas mesmo sendo completamente desconhecido e sabendo que ninguém ali ia querer o meu show por quem eu era e pela trajetória que eu tinha construído, que na época era nenhuma, eu tinha alguma convicção de que esse currículo, esse material de redes sociais poderia ser o suficiente para eu conseguir agendar alguns shows. E aí, de repente, me veio uma ideia muito louca, que foi: ninguém me conhece aqui no Brasil, certo? Então, o único fator que vai determinar se eu vou conseguir o show ou não é esse material online que eu estou enviando. E esse material é exatamente o mesmo, independentemente do país em que eu estiver. Então, se a minha chance de vender um show no Brasil é muito parecida ou igual a minha chance de vender um show fora do Brasil, por que não tentar agendar uma turnê fora do Brasil? E hoje em dia eu percebo a ingenuidade da minha maneira de pensar na época. Primeiro porque a logística de uma turnê fora do país é muito mais complexa. Depois, os gastos são muito menos previsíveis. Bom, se parar para pensar de verdade, tem centenas de fatores que tornam toda a experiência muito mais complicada. Desde como a indústria da música funciona no país, até como os pagamentos são feitos, você pode receber legalmente. Bom, mas na época eu estava num momento de fascínio com as possibilidades da profissão e me encantei com a ideia de fazer uma turnê fora do país, e o primeiro país que me veio à mente foi a França. Eu nunca fui um aficionado pela cultura francesa, nunca tive aquele sonho que muita gente tem de ir para Paris, de morar em Paris, mas eu sempre tive uma simpatia pelo idioma, estava aprendendo a falar francês na época, sempre gostei muito dos escritores franceses e sabia que existia uma abertura para a música brasileira na França. Além disso, eu tinha um amigo chamado Luca Kaufmann, que é um grande amigo até hoje, que estava pensando em fazer uma viagem para Paris para visitar a tia dele, e ele estava planejando essa viagem na mesma data que eu estava planejando a minha turnê. E aí eu comecei a falar com o Luca dessa ideia de fazer shows fora do país, vender esses shows, conseguir um dinheiro e tal. E aí ele se animou com a ideia e decidiu me ajudar. E aí juntos a gente começou a procurar lugares que tinham música ao vivo e principalmente lugares que sediavam música brasileira. E aí, como a gente falava mal francês e escrevia pior ainda, a tia dele traduziu o e-mail direitinho pra gente. E a gente começou a enviar. Aí a gente enviou vários e-mails, dezenas de e-mails, e não conseguiu fechar nenhum show no primeiro momento. Eu lembro que a primeira semana foi bem decepcionante, assim. Meu plano inteiro parecia ter ido por água abaixo. Aí eu lembro que quando o primeiro lugar aceitou, a gente ficou muito feliz, assim. Era um lugar no norte da França, numa cidade chamada Rennes. Então, só pra chegar até a cidade, eu já gastava mais do que o cachê que eu ia ganhar. Mas a gente ficou super feliz de ter fechado um show. Aí aos poucos os shows começaram a aparecer, um aqui, outro ali. A gente começou a mudar umas coisinhas no e-mail e tal. E aí ao todo, depois de várias semanas fazendo esse trabalho de enviar e-mail e tal, a gente conseguiu fechar 13 shows. Mas eu garanto que não foi nada fácil. A gente teve que enviar mais de 400 e-mails para conseguir fechar 13 shows.
o que é um número absurdo de e-mails, assim. Qualquer um que já fez esse trabalho de produção sabe que é bem cansativo fazer isso. A boa notícia é que com esse dinheiro dos 13 shows, eu conseguiria bancar uma boa parte dos custos da viagem, incluindo as passagens. Mas ainda faltaria uma parte. E aí eu pensei, com a minha ingenuidade incrível, que tocando nas ruas de Paris eu conseguiria recuperar o resto. Tocando nas ruas da França no inverno. Quando eu cheguei lá ainda não estava tão frio, mas a cada dia que passava esfriava mais. E aí chegou um ponto em que eu estava precisando tocar com 3 casacos, várias meias, 2 calças, aquela cerola, né? Uma luva cortada na parte dos dedos, e ainda assim não conseguia ficar muito tempo tocando, então tinha que entrar em algum lugar quentinho, depois voltar, entrar em um lugar quentinho. E aí nos dias em que era completamente impossível ficar a céu aberto tocando, eu descia para tocar no metrô. E o metrô de Paris tem pontos específicos em várias estações em que os músicos podem chegar e tocar. Mas tem um pequeno detalhe. Para tocar no metrô, você precisa de um certificado que você tira fazendo uma prova. E naquele ano a prova tinha acontecido em abril, e só ia acontecer de novo em abril do ano seguinte. Estávamos em dezembro, ou seja, era impossível para mim conseguir esse certificado. Mas mesmo assim eu decidi tentar a sorte e me aventurar com o meu violão nos metrôs de Paris. Então eu fui até o metrô, achei um ponto em que não tinha ninguém tocando e comecei a tocar. Tocava com o case aberto, as pessoas iam jogando as moedas, em termos financeiros não era muito diferente da rua. E no primeiro dia, tudo ok. Segundo dia fazendo isso também tudo bem, achei um ponto vazio, abri meu case, tudo certo. E aí na terceira vez que eu fui fazer isso, vieram uns guardinhas me perguntando do tal certificado, que acho que eles chamam de licença, mas não tenho certeza. E aí eu dei uma de gringo, né, que não é nada difícil pra mim dar uma de gringo na França. Je parle pas français, pardon, sorry e tal. E aí eles falaram, então sai daí. E foi isso, não recebi multa nem nada. Aí a partir daí eu perdi o medo de tocar no metrô, porque eu tava com muito medo não só da multa, mas tava com medo que eles pudessem apreender meu violão. Bom, aí percebendo, né, que era relativamente seguro pra mim, eu comecei a tocar no metrô com mais frequência, e toda vez que chegava um guardinha lá me perguntando do tal certificado, eu dava uma de que não sabia o que estava acontecendo e ia embora. Algumas vezes chegavam músicos do metrô que tocavam com frequência naquele ponto em que eu tava e ficavam do lado esperando a vez de tocar. Aí quando isso acontecia, eu imediatamente parava a música e começava a conversar para entender qual que era a situação. Porque a primeira coisa eu era um músico sem certificado que estava tocando lá de maneira, poderia dizer, até ilegal. E aí, muitos músicos que vinham reivindicar esse lugar tinham tal certificado. Mas muito mais relevante que esse certificado é o fato de que muitos músicos ali vivem disso, de tocar nos pontos do metrô. E eles têm horários específicos da semana, do dia, em que eles ocupam determinados pontos. E existe uma organização que não é formal, é informal, que dita essas regras de quem vai ocupar cada ponto em qual horário. E é óbvio que eu não queria prejudicar essa dinâmica e, sobretudo, não queria prejudicar a renda desses músicos, né? A maioria das vezes, quando chegava um músico, eu parava de tocar e começava a conversa ia longe, a gente trocava contatos, trocava experiências, era muito interessante. Então minha rotina era basicamente tocar nas casas de show e nos restaurantes em que eu tinha marcado os shows aqui do Brasil. Felizmente todos deram certo, não teve ninguém que desmarcou em cima da hora. E tirando esses dias em que eu tinha shows, eu tocava na rua quando tava sol e tocava no metrô quando tava chovendo, quando tava muito frio. Um dilema muito grande que eu tinha era em relação ao repertório, seja tocando na rua ou no metrô. Porque se eu tocava músicas lentas, eu ganhava muito menos dinheiro. E se eu tocava músicas muito rápidas, muita gente parava, começava a dar dinheiro, começava a aplaudir. Aí eu pensava, né, será que eu fico tocando só fritação aqui para ganhar mais dinheiro? Será que eu passo meu repertório inteiro? É bem mais legal quando tem mais gente assistindo, mais gente dando dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu não queria ficar tocando 2, 3 músicas o dia inteiro sem parar, né? Eu confesso que eu não encontrei uma solução extraordinária para esse problema. Eu ficava tocando as músicas que eu gostava e aí se eu notasse que o movimento estava muito fraco, que há muito tempo ninguém dava nenhuma moeda, eu começava a apelar um pouco mais. E eu suponho que muitos outros músicos de rua passem por esse mesmo dilema. Não tenho certeza porque não conversei com tanto sobre isso especificamente, mas eu já vi muitos grupos de rua
tocando durante muito tempo uma música só. Tem um grupo em Amsterdã, por exemplo, que toca durante 2 horas seguidas a música do Game of Thrones. E é uma música que dá mais dinheiro, né? Dá mais visibilidade. As pessoas param para ver e acho que eles optaram por ganhar um pouco mais de dinheiro ao invés de tocar um repertório mais extenso. Não sei se eles sempre fazem isso, mas no dia que eu passei por lá, passei umas 5 vezes, assim, no intervalo de umas 2 horas, por um túnel em que eles tocam, e todas as vezes eles estão tocando essa música, né? E eu não julgo eles não, cada um faz o que quiser, né? Cada um toca o que quiser. Tendo passado por uma situação semelhante ali, de me confrontar com esse dilema, entendo perfeitamente a opção que eles fazem e acho super válido. Uma coisa maravilhosa que tocar na rua me proporcionou foram os encontros. Muita gente parava para assistir e ficava um tempão assistindo, e depois vinha conversar, trocava contatos. Às vezes não tinha dinheiro, mas oferecia comida. Às vezes me chamava para ir numa festa, me chamava para ir num evento que ia ter cultural, era bem interessante. Uma vez tinha uma mulher assim que parou, ficou assistindo com uma atenção, umas 5 músicas assim, aplaudiu todas as músicas com bastante entusiasmo e depois me agradeceu de uma maneira bem genuína assim, pela música, pela alegria que eu tinha trazido à vida dela naquele momento, e ela me convidou para ficar no hostel do irmão dela. É uma proposta muito legal, né, para quem tá viajando, assim. Já teve uma outra vez que um grupo de vietnamitas parou longe, assim, uns 10 metros de distância, ficou só olhando durante uns 50 minutos, assim, uma coisa impressionante. Não aplaudiam nenhuma música também, mas ficavam olhando, assim. E aí, quando eu acabei, comecei a guardar as coisas, eles vieram até mim e perguntaram se eu queria ir numa mostra de cinema colombiano que estava acontecendo perto da Cidade das Artes, em Paris. Aí eu fui com o pessoal para esse espaço cultural e lá a gente assistiu um filme maravilhoso sobre artistas colombianos da cidade de Medellín, se eu não me engano, que tomaram as ruas por conta de medidas autoritárias que o governo estava tomando e ocuparam as ruas de uma maneira linda. E depois do documentário teve um espetáculo de dança feito por uma das companhias que participou desses protestos, sobre os quais o filme falava, né? Aí eu fiquei super próximo do pessoal e eles acabaram indo em vários shows que eu fiz nas semanas seguintes. Tenho muitas histórias que eu poderia compartilhar sobre esses momentos, né? Sobre essas memórias da rua, sobre essas memórias da viagem. Então, se você tem interesse em saber mais sobre essas histórias da rua, sobre essa experiência na França, sobre outras experiências em outros países, sobre mais relatos, né, do viver musical, da profissão, enfim, me avisa nos comentários que aí eu começo a fazer mais vídeos desse tipo. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Essas perguntas são feitas através da minha lista de transmissão de WhatsApp, que é um projeto totalmente gratuito, no qual eu envio dicas semanais de música para as pessoas e de vez em quando abro para perguntas que eu respondo em vídeos como esse. Se você quiser participar, é só me enviar uma mensagem de WhatsApp para esse número que vai aparecer aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.